Você já parou para pensar que muita coisa que ouvimos sobre a gravidade pode estar completamente errada? Ela mantém nossos pés no chão, prende planetas em órbita e molda o universo. Mas, no meio de tantas explicações, surgiram mitos que se repetem há anos, como se fossem verdades absolutas. Hoje vamos revelar 10 grandes mitos sobre a gravidade que vão te surpreender. E eu garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para o céu ou para o chão do mesmo jeito. Mito 1. A gravidade é igual em todos os lugares da Terra. Muita gente acha que a gravidade tem sempre a mesma força em qualquer ponto do planeta, mas isso não é verdade. O formato da Terra não é uma esfera perfeita. Ela é mais larga na região do Equador e ligeiramente achatada nos polos. Isso significa que a distância do centro da Terra até sua superfície varia, e como a gravidade depende dessa distância, sua intensidade também muda. Em regiões de maior altitude, como no topo do Everest, você pesa um pouco menos do que ao nível do mar. No Monte Nevado Huascarán, no Peru, ponto mais distante do centro da Terra, a gravidade é ainda mais fraca. Para nós, a diferença é mínima, quase imperceptível, mas para satélites, sistemas de navegação e pesquisas científicas, ela é fundamental. Até mesmo as grandes massas subterrâneas, como montanhas e depósitos minerais, podem causar pequenas variações locais na gravidade. Em resumo, seu peso não é exatamente o mesmo em todos os lugares, e os cientistas usam essas variações para mapear o interior do nosso planeta. Mito 2. A gravidade vem apenas da Terra. Parece natural pensar na gravidade apenas como uma força que nos mantém grudados ao chão, mas todos os objetos que têm massa exercem gravidade de você, sentado aí, até estrelas, planetas e galáxias inteiras. A Lua, por exemplo, puxa os oceanos e cria as marés. O Sol é quem mantém a Terra na sua órbita estável. E até planetas distantes interagem entre si, com sua gravidade, alterando levemente suas trajetórias. A verdade é que vivemos mergulhados em um enorme campo gravitacional que envolve o universo todo. Cada corpo contribui, mesmo que de forma minúscula. Sem essa interação gravitacional universal, nada do que conhecemos estaria onde está, nem planetas, nem sistemas solares, nem mesmo nós. Mito 3. No espaço não existe gravidade. Muita gente acredita que astronautas flutuam porque no espaço não tem gravidade. Mas isso é um engano comum. A gravidade nunca desaparece. Ela se estende infinitamente, apenas ficando mais fraca com a distância. O que acontece na Estação Espacial Internacional, a 400 quilômetros de altura, é que ela está em queda livre contínua. A gravidade da Terra ainda é cerca de 90% tão forte quanto na superfície, mas a estação se move rápido o suficiente para que sua trajetória acompanhe a curvatura do planeta. O resultado é a microgravidade, uma sensação de ausência de peso porque tudo ao redor, astronautas, objetos e a própria estação está caindo junto. Não é falta de gravidade, e sim um estado de queda permanente. Esse conceito é fundamental para entender como funcionam órbitas e por que os astronautas treinam tanto para se adaptar a viver e trabalhar nesse ambiente. Inclusive, o corpo humano reage a essa condição. Ossos e músculos enfraquecem com o tempo, líquidos corporais se redistribuem e até o formato do rosto muda temporariamente. Assim, viver no espaço não significa estar livre da gravidade, e sim aprender a conviver com ela de uma forma diferente. Mito 4. A gravidade é sempre uma força que puxa.
Desde criança, aprendemos que a gravidade é como uma corda invisível puxando tudo para baixo. Mas Einstein revolucionou essa visão. Na teoria da relatividade geral, a gravidade não é exatamente uma força no sentido tradicional, e sim a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Imagine o espaço como uma lona elástica. Se você coloca uma bola pesada sobre ela, cria uma depressão, e outras bolas menores rolam em direção a esse centro. Elas não são puxadas por uma força misteriosa, apenas seguem a curva natural do espaço. É assim que planetas orbitam estrelas e luas orbitam planetas. Esse modelo explica fenômenos que a visão antiga de Newton não conseguia, como o movimento preciso de Mercúrio ou a curvatura da luz ao passar perto do Sol. A gravidade não puxa, no sentido literal. O espaço-tempo é que se deforma, e os objetos apenas seguem esse caminho. Essa ideia mudou para sempre nossa forma de entender o universo. Mito 5. Objetos pesados caem mais rápido do que leves. Por muito tempo acreditou-se que objetos mais pesados caíam mais rápido. Aristóteles defendia isso, mas Galileu desmentiu no século XVII, mostrando que todos os corpos caem com a mesma aceleração quando ignoramos a resistência do ar. Essa afirmação foi confirmada de forma espetacular na Lua, quando o astronauta David Scott deixou cair ao mesmo tempo um martelo e uma pena. Ambos tocaram o solo lunar juntos, porque lá não existe atmosfera para atrapalhar. Na Terra, o ar muda o resultado. Uma pena cai mais devagar porque a resistência do ar tem um efeito maior sobre ela do que sobre objetos densos como pedras ou bolas de ferro. Mas a gravidade age igualmente sobre tudo, independentemente da massa. É uma das ideias mais importantes da física moderna e serve de base para experimentos científicos, engenharia de foguetes e até sistemas de navegação por satélite. Essa igualdade é tão precisa que testes modernos mostram que qualquer diferença na aceleração gravitacional seria menor que uma parte em 1 bilhão. Mito 6. A gravidade é constante no universo. Alguns pensam que a gravidade é igual em todos os lugares, mas isso está longe de ser verdade. A gravidade depende da quantidade de massa e energia presente. Por isso, regiões próximas a planetas densos, estrelas gigantes ou buracos negros têm campos gravitacionais muito mais fortes que o da Terra. No nosso próprio planeta, a gravidade também varia. Ela é ligeiramente mais fraca no topo de uma montanha e um pouco mais forte ao nível do mar. Satélites mapeiam essas variações, criando modelos detalhados usados para entender melhor a geologia e os recursos naturais. Em escalas cósmicas, essas diferenças são ainda mais extremas. Buracos negros têm gravidade tão intensa que nem a luz consegue escapar, enquanto regiões distantes entre galáxias têm campos gravitacionais muito fracos. A gravidade também afeta o tempo. Em locais com gravidade mais intensa, o tempo passa mais devagar. Um fenômeno chamado de dilatação gravitacional do tempo, medido com relógios atômicos ultrassensíveis. Mito 7. A gravidade não pode ser detectada diretamente. Durante séculos, acreditou-se que só podíamos observar a gravidade indiretamente, pelos efeitos que ela causava: quedas de objetos, órbitas de planetas, movimento das marés. Mas, em 2015, o Observatório LIGO fez história ao detectar diretamente ondas gravitacionais. Essas ondas são vibrações minúsculas no espaço-tempo, produzidas por eventos cósmicos violentos, como colisões de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Einstein previu a existência dessas ondas há mais de 100 anos,
mas ninguém imaginava que seria possível medi-las. Hoje, cientistas não apenas detectam essas ondas, como conseguem usá-las para estudar o universo de um jeito totalmente novo. É como se tivéssemos desenvolvido ouvidos cósmicos, capazes de captar o som do espaço se dobrando e vibrando. A detecção direta da gravidade abriu um campo inteiro de pesquisa chamado astronomia de ondas gravitacionais, permitindo explorar regiões do cosmos invisíveis aos telescópios de luz ou rádio. Mito 8. A gravidade é a mesma em toda a Terra. Muita gente acha que a gravidade na Terra é exatamente igual em qualquer lugar. Mas isso não é verdade. Nosso planeta não é uma esfera perfeita. Ele é levemente achatado nos polos e mais largo no Equador. E sua distribuição de massa não é uniforme. Montanhas, reservas subterrâneas de minerais e até variações na densidade das rochas fazem pequenas diferenças no campo gravitacional local. Em alguns lugares, como a Baía de Hudson, no Canadá, a gravidade é ligeiramente mais fraca porque a região ainda está se recuperando do peso das geleiras que a cobriam na última era do gelo. Cientistas usam satélites especiais, como o GRACE, para mapear essas variações, e essas informações ajudam a monitorar mudanças no nível do mar, no clima e até na disponibilidade de água subterrânea. Embora as diferenças sejam pequenas, geralmente de uma parte em 10.000, elas são reais e afetam cálculos precisos usados na navegação por GPS, na engenharia civil e até na calibração de equipamentos científicos. Mito 9. A gravidade só age para baixo. Quando pensamos em gravidade, a imagem que vem à cabeça é sempre algo sendo puxado para baixo. Mas baixo só faz sentido porque estamos presos à superfície da Terra. A gravidade não tem uma direção universal. Ela age sempre em direção ao centro de massa, do corpo que a produz. Se você estivesse em outro planeta, seu para baixo seria diferente. Em órbita, como na Estação Espacial Internacional, o conceito de cima e baixo praticamente desaparece, porque tudo está em queda livre contínua. Esse mito também leva muita gente a imaginar que a gravidade é uma força que compete com outras, como se ela brigasse para puxar objetos sempre na vertical. Na realidade, a gravidade funciona em todas as direções ao redor de um objeto massivo, ela é radial. É por isso que planetas têm forma esférica. Toda a matéria é atraída para o centro, e não para baixo, no sentido que usamos no dia a dia. Essa percepção equivocada é tão comum que até filmes e jogos de ficção científica às vezes mostram coisas erradas, como naves com gravidade artificial, que ignora a orientação do espaço. Mito 10. A gravidade é uma força impossível de manipular. Existe a crença de que a gravidade é algo intocável, completamente imutável. Na verdade, não podemos desligá-la ou bloqueá-la como fazemos com a eletricidade ou a luz, mas conseguimos manipulá-la de maneira indireta. Por exemplo, ao distribuir massa de maneira diferente, como acontece com grandes obras de engenharia ou no deslocamento de lençóis d'água, o campo gravitacional local sofre pequenas alterações. Mais impressionante ainda é o fato de que a gravidade pode ser curvada, desviada ou amplificada em escala cósmica por objetos massivos. Esse fenômeno, chamado lente gravitacional, foi previsto por Einstein e é observado quando a luz de galáxias distantes é dobrada pelo campo gravitacional de outras galáxias no caminho. Em laboratório, cientistas também exploram efeitos relacionados, como a simulação de microgravidade ou a criação de campos gravitacionais artificiais em rotação, embora ainda estejamos longe de criar um gerador de gravidade como vemos na ficção científica. A ideia de que não temos nenhum controle é exagerada. Já começamos a aprender como usar o próprio espaço-tempo a nosso favor.